Capítulo 7, versículo 6, Gênesis. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo um réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Yahweh lhe ordenara. 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do segundo mês de maio, é maio, né? Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as compostas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Escute bem isso aqui, irmãos, porque isso aqui são pontos muito fortes. Quando a gente lê as escrituras, né, literalmente assim, a gente pensa que são animais. São animais que estão entrando. Noé está enchendo 3 andares de animais. Mas, na verdade, não são animais. São povos, nações e línguas. Quando a palavra vai dizer aqui que nós acabamos de ler que no 11 aqui, vou repetir, no ano 600 da vida de Noé, que é o calendário Shemitah dos caraítas, 600 anos vai acontecer o dilúvio. Na verdade, não é a água que vai cair, é chuva de enxofre, é fogo. É o fogo que vai consumir tudo. Então, nesses 600 anos, ao 17 dias do segundo mês, nesse dia romperão-se todas as fontes do grande abismo, e as compostas do céu se abrirão. Vamos fazer um ponto aqui sobre animais. Vamos fazer um ponto aqui sobre essa chuva, né? Vamos continuar aqui. No 17. Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A arca estava em cima, flutuando sobre as águas. Flutuando. No 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 20. 15 covados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, quer dizer que todo o povo, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados
todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Isso aqui é um ponto também aqui, é muito forte. Quem foi salvo foi somente Noé e os que com ele estavam na arca. Peraí, desse mundo... Iau diz que essa geração, Iau vai falar ali que no 6, né, capítulo 6 do versículo 5, Iau, ele vai ver que a maldade do homem foi multiplicada, cresceu demais. E ele vai dizer a Noé que ele vai destruir tudo, né? Que ele se arrependeu de ter feito o homem, e no coração do homem só tem maldade, né? O desígnio do seu coração só tem maldade, né? Assim, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, assim, aqui no 7, versículo 23, vai dizer assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 40 dias de chuva e 40 noites de chuva, 24 horas um dia. Então, quer dizer, são somente 40 dias, porque é uma manhã e uma noite. E depois de 40 dias de chuva, predominaram durante 150 dias, predominaram a chuva. No 24 vai dizer: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Ficaram sobre a terra durante 150 dias. Então, agora aqui, eu coloquei o 8, capítulo 8 do versículo 6. Vamos ler aqui. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousara o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. As águas ainda estavam a terra, cobriam a terra, estava cheio ainda de água, né? Lendo de uma leitura literal, assim, normal, né? Noé estendeu a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias. De novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Em algumas traduções vai dizer que ele trazia um galho novo de oliveira. Aqui está dizendo que trazia uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então, aqui vai assim se fechar sobre a questão desse estudo que eu quero pontuar alguns versículos, né? Primeiro ponto é que eu já expliquei, né, sobre a questão da madeira. O pai vai mandar Noé escolher uma madeira especial, né?
o pai, ele mostra o filho desde o princípio das escrituras, como ele mostra também o arrebatamento. Ele aqui, ele vai falar para Noé escolher a madeira. E esse barco que ele vai mandar fazer, né, essa arca, ela não foi construída assim, né, de uma hora para outra. Houve-se um tempo de pregar a palavra, de sair, de anunciar, né, para as pessoas se arrependerem, né. É um tempo de preparação, desde o dia do nosso chamado até o dia de hoje. E também o pai, ele longânimo. A gente está lendo isso aqui no Antigo Testamento, logo no princípio das Escrituras. A gente compreende que Yahweh fez os céus e a terra e tudo que há. E não é possível que logo adiante ele vai construir aquilo tudo e nós nem começamos ainda a conhecer as histórias dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, de Moisés e por aí vai. E que ele já destruiu a terra, sendo ele longânimo. Né? Então aqui está sendo revelado o arrebatamento. Né? O pai vai mostrar aqui, quando Noé vai completar os 600 anos, nosso irmão Romilson, ele falou assim desse calendário, né, que é de extrema importância. Né? Eu creio que, devido nós sermos um corpo, cada membro vai trazer algo que vai igual um quebra-cabeça, né? Isso aí se chama o trabalho de equipe, um trabalho em união, que vai nos ajudar a construir a casa, a construir o templo, a aperfeiçoar cada um de nós. Então há um tempo de purificação, um tempo de construção, um tempo de purificação, um tempo de devoção, de fazer a obra, né? Isso tudo aí é um plano do Pai. Então, o Pai vai revelar para a gente o mês, o ano. E o Pai também vai nos fazer entender que esses animais todos, né? Porque o Pai, ele vai permitir que entre animais. E quem são esses animais? Por quê? Porque a Bíblia vai falar que são animais. A gente já viu vídeo do irmão Romilson, por exemplo, falar da serpente, né? Que a mulher, a serpente era Satanás. Que a mulher, ela vai ter relação com a serpente e que ela vai ter um filho, né? Um filho da serpente e um filho de Adão. Então, logo ali, a gente compreende que o Pai, o Todo-Poderoso, ele vai comparar Satanás com um animal. E aí a gente agora vai compreender, através das escrituras, quem são todos esses animais que vão entrar na arca. E por que fala animais, né? Eu fiz algumas pontuações aqui que eu já não lembro mais, né? Porque já foi uma semana, mais do que uma semana eu tentando fazer esse vídeo, foi difícil para mim. Então, eu vou estar lendo para vocês aqui a Gênesis 49. Vou estar buscando aqui, Gênesis 49. Gênesis 49, 9. No Gênesis 49, 9, vai falar de Jacó. Jacó, ele dava nome de animais a seus filhos. Né? Então, Gênesis 49, 9 vai dizer assim: Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho. Gênesis 49 ainda vai falar no versículo 14: Isacar é um jumento de fortes ossos. No 21 vai falar: Naftali é uma gazela solta. No 27 vai falar: Benjamim é lobo que despedaça. No 28 vai dizer assim: são estas as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Vamos estar lendo aqui as comparações, né? Isaías 53, 7.
Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O Todo-Poderoso vai comparar o filho dele como um cordeiro, como uma ovelha. Esse daqui é o 7, né? Agora vamos estar lendo Sofonias 3, 1. Sofonias 3, 1. Sofonias 3, 1. Sofonias 3, 1. Sofonias 3, 3, capítulo 1. Sofonias 3, 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e a manchada, não entende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Iau, nem se aproxima de seu pai, de seu pai. Os seus príncipes são leões. Olha aqui, olha, esse Sofonia aqui vai comparar de novo aqui os homens aos animais. Vou ler de novo aqui, no 2. Não entende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Iau, nem se aproxima do Todo-Poderoso. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Apocalipse 5. Vou ler Apocalipse 5. Apocalipse 5. Apocalipse 5. 6. 6, 8, 9. Apocalipse 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Al, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Iau os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. Esse povo, tudo aqui entrou na arca, viu, irmãos? Então, aqui agora vamos estar lendo Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Pai está nos comparando com animais. Mateus 25, 31.
Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E aporá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Eu coloquei até o 41. Então, vou continuar a ler, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos será preparado desde que vos está preparados desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver-me. Então perguntaram os justos: Mestre, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então li até o 41. 2 Pedro 3, 7. Segunda Pedro 3, 7. Segunda Pedro 3, 7 vai dizer assim: Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, entesourado para fogo, estando reservados para o dia do juízo, o dia do fim, que vai falar lá em Gênesis, né? Que ele vai colocar um fim em tudo. Esse tempo aí está sendo reservado para o fogo e não para a água. Na verdade, a água simboliza povos, nações e língua. E o barco que está em cima, flutuando, ele vai ser posto, como está dizendo ali no Salmo 91, no alto refúgio. Ele está em uma proteção. A mão do Pai vai fechar a arca e vai protegê-los. Então aqui no 7 vai dizer: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E no 11, eu coloquei aqui o 11 e o 12. Vou continuar, né? Até o 12. Não retarda Yahweh a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Arrependei-vos, né, de todas as coisas que são da carne, que não faz a vontade de Yahweh. O 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Yahweh, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão
atingidas. Olha, também a terra e as obras que nela existem, tudo isso aqui vai ser atingido. Acabar, vai destruir com tudo. Serão atingidas. Isto é visto no 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Ial, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu acabei concluindo até o 13. Sofonias 1:18. Sofonias 1:18. Voltando a Sofonias 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Ial, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amós 7:4. Amós 7:4. Amós 7:4. Amós 7:4. É isso bem? Deixa eu ver aqui. Amós 7:4. Isso me mostrou o Ial. Eis que o Ial, o Altíssimo, chamou o fogo para exercer a justiça. Este consumiu o grande abismo. Lembra bem que o abismo vai ser aberto e o fogo vai consumir, o abismo vai abrir-se. Está lá em Gênesis, a gente leu. E devorará a herança do Ial. Então disse eu: Ial, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Ial se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Ial. Mostrou-me também isso. Eis que o Ial estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Ial me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Ial: Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas no 9, vou ler aqui o 9, eu não coloquei nem o 8 nem o 9 que eu estou lendo, né? Eu vou ler, acabar de concluir aqui o 9. Mas os altos de Isaac serão asolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Romanos 1:18. Vamos para Romanos 1:18. Romanos 1:18. Romanos 1:18.
Romanos 1,18. A ira, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, aqui eu fiz um ponto, né, de tudo que eu acabei de dizer. Então, eu gostaria de fazer outros pontos que concernam logo no começo, né? Primeiramente, a terra irá ser consumida pelo fogo. Por quê? Porque quando a gente vai analisar esses de tsunami que tem nos países, né? Basta vocês pesquisarem, irmãos, que quando o tsunami passa, né? Que destrói tudo, muitos corpos morrem. Eles boiam, né? E durante esse acontecimento, o corpo, né? Como é muitos corpos, né? Eles começam a apodrecer. Eles começam a apodrecer e eles prosperam bactérias, muitas bactérias. E malária, muitas doenças aparecem, né? E as pessoas também acabam se contaminando com essas doenças. A carniça, a podridão. E isso demora o processo, normalmente demora muito tempo, muitos meses, para poder reconstituir aquilo tudo ali, limpar aquilo tudo ali, né? Até porque existe o medo, né, dessas doenças, dessas infecções, das pessoas quererem ir lá, se dispor para poder ir lá fazer aquele trabalho. Então, assim, a Bíblia vai nos revelar que o Pai vai destruir tudo e que aquele povo que vai entrar na arca, né, ele vai estar protegido, ele vai estar em cima, né? Vai estar em cima. Então, Noé, ele vai mandar uma pomba, ele vai soltar uma pomba. A pomba representa ali, irmãos, o pai mandando um anjo vir aqui na terra para ver se a água já tinha baixado, se o fogo já tinha parado de consumir. Porque o fogo é igual aquele estudo que está aí no YouTube de Sodoma e Gomorra, né? Aquelas pedras que diz que enquanto ainda não tinha consumido tudo, elas não paravam o fogo não parava, o fogo era vivo, né? Então, assim, o anjo ele desceu para ver se já tinha exterminado tudo, se já tinha concluído aquele fogo, né? E a pomba, né? Que eu lembro a pomba como um anjo porque a pomba é algo de puro, né? Quando o mestre ele foi imergido, o espírito de Al veio como uma colomba, né? E pousou no ombro de Alcha, né? E todos ouviam a voz, né? Esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Então, me faz lembrar, a pomba me faz lembrar algo de puro, um anjo, né? Então, assim, Noé manda a pomba uma vez e ela volta. Depois manda na segunda, né? Sem contar outras aves que ele mandou e a ave não ficava, né? Sempre voltava para a arca. E na segunda e na terceira vez foi o pombo. Até que o pombo foi e trouxe uma flor de oliveira. Em alguns contextos vai dizer que foi um galho de oliveira no beck. Aí eu fui também buscar saber sobre a questão, como eu trabalhei do lado de fora com máquinas, eu trabalhei numa época de muita chuva, e nessa época nada cresce, nada germina, porque fica tudo muito molhado, né? Fica tudo muito. Aí eu pensei assim, será que como é que se choveu 40 dias e 40 noites e depois foram 150 dias para poder a água diminuir? Como é que esse pombo, Noé vai soltar esse pombo e esse pombo vai voltar, ele vai ver se a água, ele viu que a água estava diminuída e soltou o pombo de novo, né? E aí o pombo vai voltar com uma folha de oliveira no beck. Como é que essa folha de oliveira cresceu? Aí eu fui analisar sobre isso, né? E aí eu compreendi que quando o fogo passa, o fogo ele libera um carbono, não sei explicar muito bem sobre esse estudo, né? Mas os irmãos que fizeram biologia, eles podem dar um exemplo melhor do que o meu, né? Uma explicação bem mais clara sobre isso, que vai umidificar a terra, né?
e que vai germinar mais rápido, né? Quando é pelo fogo. Mas quando é pela água, demora bem mais, né? Demora bem mais. Então, eu compreendi que a destruição vai ser pelo fogo, né? Até porque os corpos, né? Se é a terra inteira que vai ser inundada, a arca parou em cima de uma montanha, Arará, não lembro mais realmente o nome. É, quem é que ia limpar esses corpos todos que estariam, porque demora um corpo para apodrecer. Há um processo para apodrecer, demora. Então isso aí seria. O mundo estaria fedendo demais. O mundo não daria nem para andar, colocar o pé. Já o fogo não, o fogo extermina tudo. O fogo purifica tudo. O fogo. O fogo purifica tudo. Então, é isso aí, irmãos, que é esse estudo que eu queria falar para vocês, né? Talvez eu esqueci alguns pontos, né? Mas creio que os irmãos irão a melhorar ainda mais aí essa visão. E que nós devemos nos preparar, né? Sobre essa questão do arrebatamento. Uma coisa eu tenho certeza, é que esses 7 anos aí é uma preparação. Se houver o arrebatamento durante esse período, né? Daqui de hoje até esses 7 anos, né? Que podemos dizer que seja um primeiro e um segundo, né? Que assim seja feito. Então, que nós possamos estar preparados todos os dias, a cada momento, que nós possamos viver o Evangelho, que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, colocando em ações, em atitudes o que nós falamos, que não seja somente de boca, né? Que nós possamos aprender a amar não somente de boca, mas com ações, com atitudes, que nós possamos aprender a nos amar realmente uns aos outros, não buscar levantar falso testemunho ou tentar modificar palavras para querer fazer competição, ser um maior que o outro ou um mais inteligente que o outro, sabe? Que nós possamos aprender a ser pequenos, né? E a crescermos juntos na edificação do corpo do nosso mestre, porque nós precisamos muito nesse exato momento estarmos unido com os outros. Essa é a minha contribuição, irmãos. Em nome de Yahshua Mashiach. Um forte abraço para todos. Eu amo a todos do fundo do meu coração. E peço ao Pai todos os dias por todos, né? Que nós possamos estar aprendendo, que nós possamos estar evoluindo, que nós possamos estar fazendo algo que agrade a Ele, né? Que nós possamos... tudo que eu quero é obedecer. Eu quero aprender a obedecer ao Pai. Eu quero aprender a amar a cada dia mais, porque essa palavra do amor, ela aparenta ser tão simples, amar, mas não é simples. O amor, ele tem muitos irmãozinhos, como a paciência, a tolerância, a perseverança, né? E por aí vai. E isso aí tudo deve fazer parte, né? Eu aprendi durante esses 3 anos de chamado que ser um servo não é a perfeição. A gente pensa que é aquilo ali, que não pode falar isso, que não pode falar aquilo, que não pode fazer isso. Não. As interdições já opõem uma distância entre você e sua família se você persevera dessa forma. Né? Se você coloca interdição, você já se opõe e você já acaba perdendo o seu marido, você já acaba perdendo o seu filho, você já acaba perdendo o seu próximo, porque você coloca aquela barreira. E eu compreendi que não é as barreiras que eu tenho que impor, é o meu comportamento, é quem eu sou. Porque nós temos que ver que os servos, os discípulos de Yahshua, quando eles iam pregar, as pessoas viam que eles eram discípulos de Yahshua pelos seus comportamentos, pelas suas ações, pelas suas atitudes. É falar do que a boca está cheia, do que o coração está cheio. Sua boca fala do que o coração está cheio. Sua boca tem que falar com os irmãos do que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, você vai falar de amor. Você não vai ter tempo de falar do seu irmão, da sua irmã. Se seu coração está cheio da palavra, você vai transmitir a palavra. Vai se lembrar do reino, da mulher que estava em busca das suas pérolas, né? E ela limpa a casa toda, e quando ela encontra, ela se alegra e ela chama os irmãos para dizer: olha aqui, encontrei minha pérola, encontrei a palavra e estou aqui transmitindo com vocês.
Se seu coração está cheio de angústia, então você sabe que a angústia não é algo de bom. Se seu coração está cheio de aflição, você sabe que não é algo de bom. E somente que tem o poder de controlar, de transformar, de fazer mudar a situação da sua vida é Iau, é Yausha. Antes de você chamar um irmão para confessar os seus problemas, né? Antes de você chamar a sua irmã, o seu próximo, para falar do que está certo, do que está errado, chame primeiro a Yausha. Porque ele é o seu verdadeiro irmão, ele é o seu mestre, ele é o melhor amigo. E depois que você falar tudo para Yausha, aí Yausha mesmo vai saber a sua necessidade. Se você precisa conversar com alguém, um ser humano, ele vai te induzir a você encontrar aquele irmão que tem capacidade de compreender o que você quer explicar, sem transformar, sem mudar as frases, sabe? Sem fazer uma tempestade num copo de água, sabe? Sem levantar contenda nem conflitos. Tudo é a base, é Iau, é Yausha. Yausha é o pilar. Ele é a cabeça. Ele sabe onde a gente tem que caminhar sem trazer as discórdias, as contendas, sem trazer as feridas, né, que pode danificar o corpo, danificar a arca, danificar a sua obra. Porque uma coisa é certa, irmãs, vocês, eu, você, cada um de nós que temos sido chamados, nós fomos chamados para a construção. Nós estamos construindo todos os dias, embora vocês não tenham noção, como ali eles vão questionar o mestre, como fizemos isso, como fizemos aquilo, que dia foi que a gente fez? Por quê? Porque vocês não têm noção do dia a dia. Na saída para fazer uma compra, para ir visitar alguém, as palavras que saem, o seu comportamento dentro de casa com seu marido, sabe? Tudo está escrito sobre a sua vida. Se trarão livros históricos de cada um de nós. Então, tudo que nós façamos, tudo que nós viemos a viver, está sendo anotado. Tomar cautela, fazer atenção nas palavras, sabe? Que tudo seja para edificação do templo, do corpo de Yausha, para que Yausha possa entregar, possa apresentar perante o grande trono as nossas obras, porque cada um será dado conforme as suas obras. A paz de Yausha a todos os irmãos. Estou muito feliz hoje de poder estar gravando esse vídeo aqui. Foi um combate. Eu estava um pouco tímida, estava um pouco assim. Também vieram vários pensamentos na minha cabeça. Você vai ser atacada. Então foi todo um trabalho assim na minha cabeça para poder estar fazendo esse vídeo, né? Porque é Yausha que nos capacita, né? Nós não temos força de nada. Somos falhos, todos nós somos falhos, erramos, é normal errar. Né? Estamos no mundo pecaminoso, estamos combatendo contra a carne, contra a vontade da carne, contra todas as coisas que não prestam. A gente está buscando o Espírito para poder evoluir, para poder fazer algo que agrada ao Pai. Então é na base de tudo isso aí que eu gostaria de estar contribuindo com os irmãos sobre esse arrebatamento que eu pude ver, né? O Pai é maravilhoso, né? Como disse o nosso irmão, nossos irmãos todos, né? Como fala, ele é maravilhoso, ele é bom. Ele revela aos seus profetas. Ele revela àqueles que buscam, né? Buscar-me-ei e me acharei, né? E eu vos revelarei coisas tão grandes que não sabeis. O Pai revela. Eu tenho certeza que a palavra do Pai ainda tem muitos estudos aí que vai vir pela frente, né? E que muitas pessoas ainda vão ser libertadas, vão ser curadas, vão ser transformadas. E que nós possamos, assim, aproveitar de cada momento com os irmãos, de cada palavra, que nós possamos meditar em cada palavra dia e noite. Em nome de Yausha Mashiach, um forte abraço a todos os irmãos. A paz.